Olá, eu sou a Anne e o vídeo de hoje ainda é sobre escrita. Como a gente está no mês de novembro, que é o mês do NaNoWriMo, eu pensei em a gente manter os vídeos nessa linha mesmo, falando sobre escrita. Como os últimos foram sobre o final da história e o que fazer depois que você termina a sua história, eu pensei em fazer sobre outline, sobre o rascunho, sobre o que você faz logo que você vai começar a sua história. Na verdade, antes de você começar a sua história. Eu pensei em fazer esse vídeo, na verdade, por um motivo meio egoísta. Como eu falei algumas vezes nos vídeos anteriores, eu tô fazendo o meu livro e, assim, normalmente eu faço outline, eu faço bastante coisa, na verdade. Eu faço muitas listas, eu faço o resumo dos capítulos, tabelas com nomes de personagens. Eu faço a coisa toda mesmo, tem muitos arquivos, eu coloco muita coisa no papel físico mesmo. Só que dessa vez, para fazer essa história, eu confesso que eu fiquei com preguiça. E eu pulei esse pedaço quase todo. Eu fui escrever como o que chama de planter. Eu planejei uma parte e o resto eu deixei a Deus dará. Eu fiz o que eu quis. E aí eu fui escrevendo pensando na hora mesmo o que ia acontecer. Até a maioria dos meus personagens chamava fulano. Tá escrito fulano no arquivo. Sério mesmo, gente. Tá escrito fulano falou isso, fulano fez aquilo. Tem tanto fulano que tem cena que eu não sei quem é fulano e quem é o outro fulano. Mas isso aí é problema pra depois. Mas aí, agora eu tô no capítulo 42, mais ou menos, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, eu não sei pra onde eu tô indo, eu não sei quem eu sou, e eu acho que eu aprendi a minha lição, que é que eu não posso fazer histórias sem um outline perfeitinho, bonitinho, todo arrumadinho, então eu vim fazer esse vídeo pra vocês porque eu aprendi a minha lição, e é isso. O outline da sua história, ou rascunho, pode vir de muitas formas. Você pode fazer listas, pode fazer um mapa mental, pode fazer uma lista de capítulos e colocar o resumo de cada um, pode fazer tabela, pode fazer um monte de anotações em post-its, pode fazer coisa no seu caderno, pode fazer anotações no seu computador, pode fazer o que você quiser. Cada um tem um processo diferente. O importante é você delinear bem como vai ser a sua história, os acontecimentos principais, quem são os personagens, o que cada um faz, como é que cada um age, como cada um é, colocar os acontecimentos-chave e quem vai fazer o quê, para você poder saber o que vai acontecer na sua história. Quanto mais detalhes tiver, melhor, né? Claro, porque você vai saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer e quem vai fazer isso acontecer. Mas cada um trabalha do seu próprio jeito e cada um sabe como funciona melhor para si. Por que fazer o outline? Bom, fora o meu próprio exemplo, né, de uma história dando errado porque eu não fiz um outline, ele pode te ajudar bastante na hora de escrever a sua história, porque você já vai ter a base dela toda pronta. Você vai saber o que vai acontecer, você tem muito menos chance de ter um bloqueio, porque você vai sempre saber o que vai acontecer. Você já tem todos os acontecimentos bonitinhos, listados ou prontos de alguma forma. Você sempre sabe como o personagem vai agir porque você já conhece o seu personagem, mesmo que não seja completamente, ou mesmo que você ainda não tenha escrito com ele, não tenha visto ele em ação, por assim dizer. Você já sabe mais ou menos como ele é, você sabe para onde a história vai, você já conhece os lugares, você basicamente já sabe tudo sobre a história sem ter a história, e isso é muito bom. As pessoas costumam falar que escrever fanfic é mais fácil do que escrever histórias originais, e de certa forma eu até concordo, porque você já tem tudo isso, toda essa parte, o outline, por assim dizer, pronto, você só tem que pegar isso aí, entender, e aí escrever a sua própria história em cima disso. Eu não tô dizendo que escrever fanfic seja fácil, porque não é, eu não concordo com isso. Mas tem essa facilidade, por assim dizer, porque entender realmente essa parte, os personagens dos outros, as localizações, entender como é que funciona tudo isso junto é complicado. Mas é isso que você precisa fazer com seu outline. Você precisa entender como é que tudo isso funciona em conjunto para você poder escrever a sua história e fazer isso funcionar. Se você conseguir fazer isso, é muito provável que você não tenha bloqueios, que você consiga escrever o seu livro direto, do início ao fim, ou sua fanfic, ou o que quer que seja, que você não pare e que você não tenha muitos buracos. É claro que a gente sempre vai ter alguma coisa que não pensou. É muito difícil você pensar na história do começo ao fim, completa, certinha, 100% perfeita, da primeira vez. É muito difícil fazer isso, mas você vai conseguir fazer ela da melhor maneira possível se você fizer o seu outline, porque você já vai ter pensado na história, você já vai ter passado por esse processo, já vai ter visto os buracos, já vai ter tentado tapar os buracos, e mesmo quando você estiver escrevendo a história, vendo o seu outline, você já vai identificar os buracos que você deixou no outline e já vai tapar também, então já tá fazendo o processo 2 vezes. E o bom de você já saber a base da sua história é porque daí pra frente você só pode se aprofundar nela. Você já tem o basicão, então você só pode ir pra frente, não tem como você ir pra trás. Você só pode aprofundar os seus personagens, saber mais sobre eles, fazer com que eles fiquem melhores, mais humanos, mais complexos. E é a mesma coisa com o seu plot. Você só pode aperfeiçoar mais a sua história, visualizar melhor o ambiente em que ela vai acontecer. Só dá pra melhorar daí pra frente, gente, sério. Fazer um outline é uma coisa maravilhosa, e eu devia ter feito o meu, e por isso estou muito arrependida em fazendo este vídeo.
Para fazer um outline, é como eu já falei, né? Você pode usar qualquer coisa que você queira. Você pode usar papel mesmo, escrevendo o que você vai fazer. Você pode abrir um arquivo no Word, ou no WordPad, ou no LibreOffice, onde você quiser, e ir listando o que vai acontecer, fazer resumo dos capítulos. Você pode fazer uma tabela com o nome das pessoas, o que eu sempre faço também porque eu acho muito útil, e colocar o que vai acontecer. Você pode fazer um mapa mental, você pode fazer diagramas, você pode fazer o que você quiser, qualquer coisa ajuda. Qualquer coisa que possa conter informações e te servir de referência vai ajudar. Se tiver imagens, desenhos, mapas, sei lá, melhor ainda, porque vai te dar uma referência além de tudo visual, né? Além da parte escrita. Você pode fazer linhas do tempo, você pode fazer qualquer coisa, gente. Eu vou deixar alguns sites aí embaixo que podem ajudar muito a fazer a sua outline. Por exemplo, tem o Inknart, que dá para fazer mapas. Talvez assim não seja tão simples de primeira, mas se você for fazendo aos pouquinhos, você pode acostumar com o layout do site, ver como é que funciona bonitinho, e é bem divertido, sério. É bem legal para fazer seus próprios mapas. Ou você pode desenhar no papel mesmo. Eu desenho um pouco no papel, um pouco lá, eu faço de tudo um pouco, né, para poder me acostumar um pouco com isso aí. Também tem programas como o Scrivener que já deixa você colocar boa parte do seu outline no mesmo arquivo, o que é bastante útil. Eu tinha mania de colocar um monte de coisa espalhada, né? Ter 500 milhões de documentos de outline, tudo espalhado, e eu tinha que ficar abrindo um, abrindo outro, abrindo um, abrindo outro. E aí com o Scrivener eu posso deixar tudo no mesmo lugar. Apesar de que eu ainda gosto de deixar muita coisa no papel, né? Mas aí vai de cada um, como sempre. E o que eu faço de outline? Bom, eu sempre crio o arquivo geral, que tem a história toda, inteirinha mesmo, meio bagunçado, porque eu coloco as ideias à medida que eu vou pensando nelas, então às vezes tem uma coisa do final, tem uma coisa do começo, aí tem um meio ali, tem qualquer coisa, uma anotação sobre o personagem, e eu não vou colocando na ordem, eu deixo como tá mesmo, à medida que eu vou pensando, porque na minha cabeça eu vou organizando. Aí eu faço outra página, né, pra colocar o resumo dos capítulos, tem um arquivo de tabela de nome de personagem, tem um arquivo de ficha de personagem, com todas as informações sobre a personalidade, o tipo de personalidade, como eles agem, como eles pensam, a descrição física e tudo mais de cada personagem, o interesse amoroso, se tiver, os poderes, a descrição toda mesmo, completa de cada um. E o restante depende da história, porque tem história que precisa de linha do tempo, tem história que precisa de outros tipos de diagrama. Quando tem muito personagem, eu gosto também de colocar diagramas de como cada um se relaciona com o outro, né? Pra ver quem vai influenciar a ação de quem. Isso é muito útil também. Mas depende de como é. Se tiverem muitos ambientes na história, eu também gosto de fazer arquivo só para os ambientes, para eu não me perder, para ver qual é a descrição de cada um, como é que o personagem se sente dentro dele e como é a vibe de cada lugar, porque isso também é importante e influencia na história. Mas depende muito de como é a história em si, qual é o gênero, como é que é o estilo dela, para saber como é que eu vou fazer o outline. Sempre depende de como é a história mesmo. Mas esse é o meu processo e é o que eu deveria ter feito na minha história que não está dando certo. Eu acho que eu vou ter que parar um pouquinho, respirar e pensar nela todinha de novo antes de eu conseguir continuar. Porque é isso que acontece quando você é uma pessoa que precisa planejar tudo e escrever e você não para e planeja. Mas assim, eu funciono dessa maneira, só que nem todo mundo é assim. Eu já comentei em outros vídeos, mas eu tenho amigos que escrevem sem planejar nada. Eles começam a história do começo mesmo assim. Teve a ideia, vai começar ali e é dali que a pessoa parte. E ela vai seguindo até o final sem pensar em nada. E se eles começam a fazer planos, eles não conseguem continuar a história. É a coisa mais esquisita, mas eles funcionam assim. Tem gente que é desse jeito mesmo. Tem gente que funciona da mesma maneira como eu tentei escrever a minha história. Eles planejam um pouco, e aí começam a escrever, e daí pra frente vai com Deus, e é isso aí. Dá certo, funciona, perfeito, lindo. Você tem que saber como é que funciona melhor pra você. Eu recomendo sempre fazer pelo menos um pouquinho de outlines, só pra você saber o que você tá fazendo, pra onde você vai e o que tá acontecendo mais ou menos. É sempre bom para você ter certeza de que não tem buracos na sua história, mesmo que você não goste de planejar nada e tudo mais. Se você for do tipo que gosta de escrever sem fazer nenhum plano, depois que você escrever o primeiro rascunho, eu recomendo que você pare e aí você faça um outline da sua história. Porque ela já vai estar escrita, então você não vai ter sofrido para fazer o planejamento, que atrapalharia a escrever. Isso aí já vai ter passado, já vai estar pronto. O outline só serviria para você ter certeza de que não tem buracos na sua história. Porque mesmo que você funcione assim, escrevendo direto, é muito difícil a gente escrever sem deixar nada passar, sem deixar nenhuma informação passar, nenhum detalhe ficar para trás. Então é uma forma de garantir que não tenha nada faltando na sua história. Mas aí fica a critério de cada um. Eu sou muito defensora de outline, né, como vocês podem ver, então eu recomendo que se faça sempre. Mas você que tem que avaliar o que é melhor para você, o que funciona e o que não funciona. Eu vou repetir sempre isso nos vídeos, gente, porque é verdade. Não adianta fazer um vídeo falando, porque para escrever você tem que fazer isso. Não existe essa ideia.
Escrever é uma atividade bem individual. Você tem que ver como é que funciona pra você, o que fica bom e o que não fica bom. Pra cada pessoa é uma experiência diferente e não adianta a gente ficar tentando padronizar porque isso não vai acontecer e não vai funcionar. E é isso que eu tenho pra vocês hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no curtir aqui embaixo e de se inscrever no canal. Como é que é o seu processo de escrita? Conta pra mim aí nos comentários. Você faz outline? Você não gosta de outline? Você tem horror a outline? Eu espero que não, porque eu adoro. Sério. É muito bom de fazer sério, gente. Me dá uma paz. É que nem quando você vai pesquisar algum assunto pra história. Demora muito, você não tá escrevendo, não tá avançando na história, não tá fazendo nada, mas dá uma paz interior. Parece que você tá avançando sem avançar, e é bem isso mesmo, mas dá uma paz interior. Quais outros assuntos sobre escrita vocês querem ver aqui no canal? Contem pra mim nos comentários também. Eu queria muito saber sobre o que vocês querem ouvir. Tem muita coisa ainda para tratar no canal de escrita mesmo, sobre escrita criativa, sobre o processo mesmo de produção de livros, de histórias, de construção de mundos, gêneros. Tem muita coisa ainda para ver, mas eu queria saber o que vocês querem ver primeiro, porque aí eu posso fazer os vídeos na ordem. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!